Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa. Amém. Pelo sangue do Senhor Jesus. Eu tenho aqui, meus irmãos, alguns parágrafos da mensagem. Eu vou ler aqui alguns versículos aqui da palavra de Deus, aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Glória a Deus. Glória a Deus. Se estamos, meus irmãos, nesta noite, recebendo a palavra de Deus em nossos corações, crendo nestas verdades que estão escritas na palavra de Deus, é porque Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, e Ele, em seu preconhecimento, nos predestinou, porque Deus conhece todas as coisas antes da fundação do mundo, e Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, Ele sabia de antemão que nós receberia a sua palavra, creria em sua palavra e amaria a sua palavra. Predestinação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos elegidos nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse fundado, nós já estávamos nos pensamentos eternos de Deus. Glória a Deus. Isso deve fazer a nossa alma se alegrar, se regozijar. Isso deve nos colocar, meus irmãos, em uma posição de agradecidos a Deus. Porque muitos, milhares não tiveram esta oportunidade que nós estamos tendo nesta noite. Muitos, na verdade, puderam até ter esta oportunidade, mas rejeitaram esta oportunidade. Judas Iscariote, ele teve a oportunidade, mas rejeitou a oportunidade de ser um cristão. Foi chamado por Deus para ser um apóstolo, mas a palavra de Deus diz que ele nasceu um filho da perdição. Então, meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus, porque Deus nos predestinou para sermos filhos e filhas de Deus. Nós encontramos através das Escrituras que a predestinação é uma vontade soberana de Deus. Deus é soberano. O profeta de Deus, ele diz: consideremos com a maior sensibilidade este tema bíblico que não é muito conhecido, a predestinação. Isto está muito claro nas Sagradas Escrituras. Sem dúvida, há pessoas que atuam como se pudesse obrigar a Deus a fazer determinada coisa, como se ele houvesse esquecido de algo, ou como se existisse certas cenas nos acontecimentos
da vida humana que Deus não tivesse conhecimento. Deus conhece todas as coisas. Porém, estamos certos que ninguém pode surpreender a Deus. Ele sabe tudo, desde o princípio. Ele olha adiante com a mesma facilidade com que olha para trás. Portanto, as decisões de Deus são sábias e firmes, de modo que Deus, em seu conhecimento antecipado, elege, rejeita, decreta ou fala, e o que logo chega a suceder no tempo em que Ele mesmo tem determinado. Glória a Deus. A predestinação é a decisão soberana de Deus de eleger ou rejeitar. A predestinação é soberania de Deus. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Isso foi Deus quem falou, porque Deus conhecia ambos desde antes da fundação do mundo. Deus já conhecia quem seria Jacó e quem realmente seria Esaú. Deus sabia que Jacó, ele teria respeito pela primogenitura, e Esaú a desprezou. Deus já sabia de todas as coisas. Deus sabia de antemão que nós amaríamos sua palavra. Deus de antemão já conhecia todas as coisas. Esta escritura prova que Deus elege como quer e para o que quer, assim que o homem forçosamente cumprirá o que Deus tem decretado. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deus, em sua soberania, elege as suas criaturas para seus propósitos. E ninguém pode impedi-lo, nem dizer que há injustiça em Deus. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Isso está em Romanos, capítulo 9. Você pode ler na sua Bíblia, Romanos, capítulo 9. Nós conhecemos essa escritura. Então, meus irmãos, Deus não está sujeito às circunstâncias. Não desenvolve seus planos às cegas, nem determina algo à última hora. E como um estrangeiro, e como um engenheiro, que quando tem que fazer uma construção, esse homem não pede o material de qualquer maneira, nem qualquer tipo de material, senão que ele planifica tudo de antemão. Sabe o que tem que pedir e no que utilizar. Deus não é a menos do que isto. Deus não é menos do que isto, porque como Criador e dono, conhece todas as coisas antecipadamente, desde o princípio, de modo que nada surpreende a Deus, nem o bem do santo, nem a extrema maldade do ímpio. Ninguém surpreende a Deus, ninguém decepciona a Deus. Nós podemos ser decepcionados por homens, por qualquer pessoa, porque somos seres humanos sujeitos a falhas, a erros. E quando nós depositamos a nossa confiança total e absoluta no homem,
nós seremos decepcionados. Nós temos que depositar nossa confiança total e absoluta em Deus, que é o único infalível. Deus é o único que não pode falhar. Todo homem está sujeito a falhar, a errar, mas Deus é o único que não pode falhar. Deus não pode mentir. Deus não pode errar. As Escrituras, ela não pode errar, mas todo homem está sujeito a erro. Então nós devemos estar confiadamente, totalmente em Deus. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar totalmente em Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, se perguntamos como Deus predestina, não seríamos capazes de explicar-lhe por causa da limitação humana. O nosso conhecimento são limitados. A nossa capacidade, as nossas condições humanas são bem limitadas. Há coisas que nós podemos fazer com facilidade, há coisas com dificuldade e há coisas que nós não temos condição de fazer. Então, aquilo que nós não podemos fazer, nós devemos entregar nas mãos de Deus. E Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E nós também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se nós estivermos confiados, ancorados em Deus, este mesmo Deus nos fortalecerá e nos capacitará para realizar a sua vontade, a vontade perfeita de Deus. Porque nós, como cristã, estamos firmados naquele que pode todas as coisas. Louvado seja Deus. Porém, sabemos que Deus, como ser, tem seus pensamentos. E isto são seus atributos. E como um arquiteto ou pintor, eles têm primeiro seus pensamentos. Logo os expressam e os levam a cabo. Os pensamentos de Deus são perfeitos. E quando ele chega a expressá-lo, constitui seus planos perfeitos. Deus fez todas as coisas perfeitas. A Bíblia diz, uma coisa tão somente achei, que Deus fez o homem perfeito. Mas eles buscaram muitas invenções. O que ele tem tido em sua mente chega a ser uma realidade no tempo que ele tem determinado. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Louvado seja Deus. Então, estamos, meus irmãos, justificados diante de Deus, porque temos crido na sua palavra, temos recebido a sua palavra, temos amado ao Senhor Jesus Cristo e sua palavra. Pela fé, a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Os predestinados estão nos pensamentos de Deus desde o princípio. Porém, em determinado tempo, se manifestam sobre a terra. São conhecidos e predestinados por Deus, desde a eternidade.
Porém, quando se manifestam neste mundo, então Deus os chama, justifica e glorifica. Glória a Deus! A nossa posição hoje, na mensagem, na palavra de Deus, seria a mesma se nós vivêssemos lá nos dias de Noé, de Moisés, dos apóstolos, do Senhor Jesus Cristo, onde esteve aqui em seu ministério, porque se nós temos crido e recebido esta palavra hoje, nesta era em que estamos vivendo, se nós vivêssemos nas eras passadas, nós também, da mesma forma, estaríamos nesta posição, na mesma posição que estamos hoje. Porque muitos podem até dizer, né, quando se prega dias de Noé, como foi lá nos antepassados, eles dizem, se eu vivêssemos lá nos dias de Noé, eu entraria na arca. Se eu vivesse lá nos dias do Senhor Jesus Cristo, lá quando ele esteve aqui em seu ministério, jamais eu teria crucificado, mas eles não recebem a palavra de Deus hoje. Isto mostra que se eles vivessem naqueles dias também, da mesma forma, eles não a receberiam. Eles não entrariam na arca com a mensagem de Noé. Eles não teriam recebido o Senhor Jesus Cristo como Messias se eles tivessem vivido naquele tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve em seu ministério do Filho do Homem. Porque se hoje eles rejeitam, da mesma forma eles teriam rejeitado se vivêssemos nas eras passadas. Mas nós, com a nossa posição firme nesta palavra, nós estamos provando e mostrando que se nós vivêssemos nas eras passadas, nós estaríamos na posição que estamos hoje, recebendo a Cristo e seus mensageiros. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, os predestinados estão nos pensamentos de Deus desde o princípio. Porém, em determinado tempo se manifesta sobre a terra. São conhecidos e predestinados por Deus desde a eternidade. Porém, quando se manifestam neste mundo, então Deus os chama, justifica e glorifica. Há predestinado para coisas e para outra. Uns para ser salvos, aceitando e obedecendo a verdade de Deus, e outros para perder, rejeitando a verdade. Isto o ensina a Escritura com toda a claridade. Nós estamos, meus irmãos, firmados e contentes, porque Deus tem nos guardado e nos livrado. E estamos firmes e estamos lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.